Quando um homem cansa de ser rejeitado, tudo muda. Existem mudanças dentro de um homem que quase ninguém percebe no começo. Essas mudanças não acontecem de repente. Elas começam devagar, silenciosamente, quase invisíveis. No início, ele tenta. Ele procura você. Ele se aproxima. Ele te abraça. Ele tenta criar momentos de conexão. Porque quando um homem ama uma mulher, ele quer sentir proximidade. Ele quer sentir que ainda existe espaço para ele na vida dela. Mas muitas vezes, o que ele encontra não é exatamente isso. O que ele encontra é rejeição. Às vezes é apenas um, agora não. Outras vezes é um gesto de impaciência. Um olhar que parece dizer, você está incomodando. No começo ele entende. Ele pensa que você está cansada. Que teve um dia difícil. Que talvez não seja o momento certo. Então ele respeita. Ele tenta novamente outro dia. Porque quando um homem ainda deseja sua mulher, ele não desiste facilmente. Mas então acontece novamente, e novamente, e novamente, e cada pequena rejeição deixa uma marca. Pequena, mas real, porque todo ser humano tem um limite emocional. Ninguém consegue se sentir rejeitado constantemente sem que algo dentro dele comece a mudar. No início ele apenas tenta entender. Depois ele começa a tentar menos. Não porque deixou de amar, mas porque começa a se proteger emocionalmente. Porque existe algo que machuca profundamente qualquer pessoa, sentir que está incomodando quem ama. Quando um homem começa a sentir isso dentro do relacionamento, algo dentro dele começa a se fechar. Ele não grita, ele não faz drama, ele não cria grandes conflitos. Ele simplesmente começa a diminuir. Primeiro ele diminui as tentativas. Depois diminui o toque. Depois diminui o carinho. Depois diminui a presença emocional. Até que chega um momento em que ele simplesmente para. Ele não procura mais. Ele não insiste mais. Ele não tenta criar proximidade. E é nesse momento que muitas mulheres ficam confusas. Porque aquele homem que antes parecia insistente, agora parece distante. Frio. Diferente. Então surge a pergunta: o que aconteceu com ele? Mas a verdade é que nada aconteceu de repente. Essa mudança começou muito antes. Começou quando ele ainda tentava. Quando ele ainda queria proximidade. Quando ele ainda queria se sentir desejado pela mulher que ama. Agora pense em algo importante. Um homem vê mulheres bonitas todos os dias. Na rua, no trabalho, na internet, nas redes sociais. O mundo moderno está cheio de estímulos. Cheio de distrações. Mesmo assim, ele continuava voltando para você. Ele continuava escolhendo você. Isso não acontece por acaso. Escolher a mesma mulher todos os dias, em um mundo cheio de opções, é uma decisão emocional forte. Mas quando essa escolha encontra rejeição constante, ela começa a perder força. Porque o desejo também precisa de reciprocidade. Precisa ser reconhecido. Precisa ser valorizado. Quando isso não acontece, o desejo não desaparece imediatamente. Ele se transforma, primeiro em frustração, depois em silêncio, depois em distância emocional. E quando a distância emocional cresce dentro de um relacionamento, duas pessoas podem continuar juntas, mas algo essencial desaparece. A intimidade, a proximidade, a conexão. Para muitos homens, o desejo não é apenas físico, é emocional. É uma forma de sentir que ainda existe ligação entre duas pessoas. Quando um homem toca sua mulher, muitas vezes ele está dizendo algo que não sabe explicar com palavras. Ele está dizendo: eu ainda escolho você. Eu ainda quero você. Eu ainda amo você. Mas quando esse gesto é constantemente rejeitado, a mensagem que ele começa a sentir é diferente. Ele começa a sentir que está incomodando. E ninguém quer viver sentindo isso dentro do próprio relacionamento. Então ele aprende a se afastar. No começo ele apenas tenta menos. Depois fala menos. Depois se envolve menos emocionalmente. Até que chega um dia em que ele percebe que algo mudou dentro dele. Não porque deixou de amar de repente, mas porque o coração aprendeu a se proteger. E quando um homem chega nesse ponto, muitas vezes ele já passou por um longo processo interno. Um processo silencioso. Um processo que quase ninguém percebeu. É por isso que muitas relações parecem terminar de repente. Mas na verdade, elas estavam se desgastando lentamente. Pequena rejeição após pequena rejeição.
Pequena frustração após pequena frustração. Até que algo dentro de alguém simplesmente se cansa. E quando um homem realmente se cansa de ser rejeitado, ele não se torna apenas distante. Ele se torna indiferente. E a indiferença é um dos sinais mais perigosos dentro de um relacionamento. Porque quando ainda existe raiva, ainda existe emoção. Mas quando existe indiferença, o sentimento já está desaparecendo. E quando um homem chega a esse ponto, tudo muda.